Oi, meus amores, tudo bem? A gente vai aprender a fazer hoje um olho glam usando uma sombra baratinha que é prima da Estila. Então vamos lá. Gente, a pele da modelo já está preparada, tá? Eu vou usar a paletinha da Urban Decay, a paleta Hit, que é mais tons quentes. Eu vou pegar essa terceira cor com um pincelzinho fofinho de esfumar. Vou esfumando ela bem lá em cima do côncavo, do meio para o canto externo. Sempre levando em direção à sobrancelha, com a mão bem leve, tá? A gente não tem pressa nesse momento de esfumar. Esfuma bem direitinho, vai esfumando as bordinhas, não precisa entrar muito com ela lá dentro não. A sujeirinha do pincel você leva lá dentro, mas concentra o esfumado mais no meio e no canto externo dos olhos, tá bem? Agora, com o mesmo pincel, eu volto e vou só intensificando essa sombra, né, que a gente aplicou antes, para deixar ela mais pigmentada, tá? Mas a mão bem leve, gente, esfuma mesmo do meio para o cantinho externo. Agora sim, eu vou trocar de sombra, vou usar uma sombra um pouquinho mais escura. Essa é a quinta sombra da paletinha Hit, tá? Ele é um marrom mais terroso, um marrom mais quente. Então vai começar a criar esse degradê bonitinho no côncavo, que é o que a gente precisa para dar esse ar de esfumado, né? Esse ar mais profissional para a maquiagem, tá, gente? Esse pincel que eu estou usando ele é um pouquinho menor do que o outro, do que o primeiro. Ele deixa o esfumado um pouquinho mais concentrado, mas percebam que eu também estou focando no canto externo e no meio do olho. Não estou levando esse esfumado muito para dentro do cantinho do olho, não. Ele vai ficar mais concentrado mesmo só no canto externo. Volto com o pincel, faço os acabamentos, tudo bem tranquilo. Agora com o pincel menorzinho e a sombra mais escura, tá vendo? Ela é quase um vermelho, um bordozinho. E agora sim, eu vou concentrar só no cantinho externo do olho, tá? Então, dentro da pálpebra, esfumando levemente para o côncavo, eu vou levando essa sombra lá, misturando com aquelas duas primeiras que nós aplicamos anteriormente, tá bom? Então vai esfumando, um pincelzinho menor, tá? Deixa tudo bem esfumadinho, tá, gente? Com sombra escura não precisa ter pressa, a gente esfuma tudo bem direitinho, para não ficar nenhum tipo de marcação, beleza? Olha só que bonito que fica esse degradê que a gente vai criando, né? Agora eu volto com o primeiro pincel daquela sombra mais clara, sem produto nenhum. E eu vou só misturando essas três cores que a gente já depositou na pálpebra, tá? Mesclando uma cor dentro da outra, né? Construindo realmente o esfumado. Isso sem produto, gente, só com o pincel limpo, tá bem? Agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar a sombra mais escura. Essa ela é tipo um roxinho, sabe? Opaco também. Estou trabalhando só com sombras opacas. Então eu vou concentrar ela bem abaixo, quase na linha dos cílios, com um pincel de esfumar bem pequenininho, de precisão, só no cantinho externo dos olhos, misturando com aquela sombra anterior, que já era uma sombra mais escura, mas essa eu concentro mesmo só pertinho da raiz dos cílios. Subo um pouquinho, mas não muito, para não deixar esse olhar marcado. A gente quer um olho glam, um olho mais que vai servir para noiva, para uma formanda. Então, concentra ele só no cantinho, deixa só no cantinho externo. Volta de novo com aquele primeiro pincel de esfumar, sem produto, e vai esfumando alguma marcação que tiver ficado por aí. Vai esfumando as bordinhas. Lembra sempre de concentrar só no cantinho externo, não leva para o cantinho interno, tá bom? Deixa tudo concentradinho só no canto externo do olho. Agora eu vou com uma sombra iluminadora só dar uma leve iluminadinha. É a primeira sombra da paleta. Vou dar uma leve iluminadinha lá na pálpebra, abaixo da sobrancelha, tá? Cuidado com a sobrancelha que a gente já preencheu. Então eu vou só aplicando com um pincelzinho menorzinho. Ela tem um tomzinho de champanhe, mais pro ouro. Ela é linda essa sombra. Eu volto com o pincel de esfumar, né, gente? Que é sempre assim, a gente aplica e esfuma, aplica e esfuma.
E vou tirar a marcação da sombra clara que ficou em cima daquele nosso marronzinho, do nosso esfumado. E vou esfumando isso bem direitinho para não haver marcação entre a sombra iluminadora e as sombras de transições que estavam no nosso côncavo. Tá bem? Agora, gente, eu peguei um pincelzinho de aplicar sombra, assim, língua de gato, com um corretivo que eu tinha usado na minha modelo, e eu tô só limpando o cantinho interno dos olhos. Então eu vou limpando o cantinho, tirando algum tipo de sombra escura que tiver caído para lá, porque como vocês estão vendo, o canto interno dessa maquiagem ela é bem iluminado, bem clarinho. Então eu vou só com um pouquinho da sujeirinha do pincel, dando batidinhas, levando lá para aquele escuro, só para dar uma limpada na pálpebra, tá? Agora é que vem o babado, que é essa sombra incrível da Usha. Gente, essa sombra é a prima baratinha da sombra da Stila, né, gente? Olha como essa sombra pigmenta maravilhosamente bem. Eu coloquei um pouquinho no dorso da minha mão e fui aplicando com o pincel. Eu prefiro do que aplicar com o aplicador dela mesmo. Então eu vou dando batidinhas com essa sombra maravilhosa e vou levando lá para o cantinho externo, sempre com a mão bem leve, para não ficar marcação, tá? Olha o brilho dessa sombra, que maravilhosa, né? Mas como o brilho nunca é demais, venho agora com um pigmento. Esse pigmento, gente, é da Toque de Natureza, é o número 7. E eu vou colocando por cima dessa sombra cremosa, que ainda estava meio úmida, com um pincelzinho menor. Esse é um pincelzinho de esfumar, mas pode ser um pincelzinho de precisão, um pincel língua de gato. E eu venho depositando, tá, esse pigmento por cima da sombra da Usha, que esse pigmento tem um tomzinho de dourado, meio rosé, mais ou menos o mesmo tom que a minha sombra cremosa tinha. E com o pigmento, vocês sabem, um pouco mais de cuidado, porque como a pele já está preparada, a gente não quer sujar a pele de baixo, vai aplicando ela bem de levinho, com a mão bem leve. E depois você vem com uma sombra. Essa sombra é uma sombra marrom, a marrom mais quente que a gente usou para fazer o côncavo. E eu volto só para dar um acabamentozinho, só para fazer a junção dessa sombra clara com as sombras escuras que estavam aplicadas no canto externo. Então, com a mão bem leve, um pincelzinho menor, eu vou fazendo essa transição das sombras iluminadoras para as sombras escuras, certo? Um marrom mais quentinho, mais terra. E vou retocando. Agora eu peguei a sombra mais escura, aquela que eu falei que é tipo um roxinho, e vou intensificar esse escurinho. Delineador, né, amores? Não tem erro. Tô usando um delineadorzinho líquido da NYX. Ele tem um aplicadorzinho bem fininho e ele é super preto. Então, assim, essa maquiagem, o destaque dela é o brilho, é o pigmento. Então, eu vou fazer um delineador bem fininho mesmo, rente à raiz dos cílios. Não precisa ser aquele delineado de gatinho, puxado. Então, um traço fininho, rente à raiz dos cílios, cuidado com os cantinhos, fazer tudo bem direitinho. E eu vou puxando desde o cantinho interno e termino lá no cantinho externo, sem puxar o gatinho, tá, gente? Porque a gente vai fazer o final desse delineador esfumado. Então eu acabo ali no finalzinho, dou uns retoques finais, mas não puxo o gatinho, tá? Vamos fazer essa maquiagem bem glamourosa, bem bonita, bem barbizinha. Agora com um pincelzinho bem pequenininho, de precisão, eu venho com uma sombra preta, tá? Essa não tinha na paleta, então acho que eu usei a paleta da Anastasia Beverly Hills, a Soft Glam, que tem um preto super preto, e fui esfumando esse delineador. Lembra que eu falei que a gente não ia puxar o gatinho? Então, pega uma sombrinha preta, vai depositando no final do delineador, esfumando em direção àquelas sombras mais escuras que nós tínhamos aplicado anteriormente, e vai criando esse degradêzinho bonito do preto pro roxo, que são esses tons que estão no cantinho externo do olho. Volto com o pincel, vou intensificando esse preto. Gente, tudo bem leve, tá? Para evitar o máximo de cair embaixo. Se cair depois a gente varre, mas sempre que for trabalhar com sombra escura, sombra preta, antes de aplicar, dá uma batidinha no pincel, dá uma sopradinha, tá? Mas não vai direto com a sombra preta para não fazer muita sujeira, tá bem? Mas olha só como fica maravilhoso, maravilhoso esse brilho, gente. Parece muito a sombra da Stila. E essa sombra é baratinha, se encontra no centro da sua cidade.
Volto com o pincel de esfumar, vou dar acabamento, né? Como sempre que a gente usa uma sombra, a gente volta e esfuma. Viu como ficou bonito? Milagrosamente, né, meus amores? A gente volta com o cílio aplicado. Esse cílio é cílio de mink, mas mink falso, né? Que a gente ama os animaizinhos. E dá um glance pra maquiagem que fica incrível, né? Make sem cílio não é make. Aí eu vou trabalhar a parte inferior dos olhos, tá, gente? Com aquela mesma sombrinha quente, eu vou com um pincelzinho menor de precisão, esfumando desde a raiz do cílio e descendo um pouquinho. Esse olho é um olho mais dramático, um olho mais marcado. Então eu desço esfumado um pouquinho mais, tá bem? Que é pra ficar bem esfumadinho mesmo. E vou esfumando desde o cantinho interno até o cantinho externo. Agora com um delineador em gel, esse é da Make Up For Ever, eu vou fazer a linha d'água dela, o preto, e vou trazer esse esfumadinho um pouquinho para baixo. Então eu vou passar dentro da linha d'água e vou esfumar a raiz dos cílios para misturar esse preto do delineador com essas duas sombras quentinhas que a gente passou anteriormente na raiz dos cílios, tá? Então esfuma tudo direitinho aí. Com o mesmo pincelzinho de precisão que a gente usou lá no cantinho para aplicar a sombra preta, eu venho só espalhando esse delineador. Eu peguei um pouquinho daquela sombra mais vermelhinha para deixar esse esfumado mais quente. E vou esfumando por cima do delineador, desde o cantinho interno até o cantinho externo. Tomando bastante cuidado para não manchar a sombra que está embaixo. E fica assim esse resultado, né, gente? Bem bonito, bem esfumadinho. Tá? E depois a gente vai usar o quê? Mais brilho, que é o que a gente gosta de verdade, né? Dando os acabamentozinhos finais aí. Olha que linda que fica essa maquiagem, gente. Para uma noiva, fica incrível essa maquiagem. Agora eu volto com um pincelzinho bem pequenininho de delineador com a sombra da Usha, a sombra cremosinha. E faço tipo um pontinho de luz, né? Bem no cantinho interno do olho. Não levo muito para dentro do preto, que eu quero que esse olho fique mais marcadinho. E ele fica bem bonito, gente, bem bonito. Volto com o pigmento da Toque de Natureza para dar uma selada. Deixar tudo bem harmônico, bem bonito. Esse é o resultado, gente. Olha que Patrícia que ficou essa minha modelo. Não ficou linda? Máscara de cílios, tá, gente? Como esses cílios mink, eles já são bastante volumosos, eu passo a máscara mesmo só no cílio natural, assim, eu tento pegar o mínimo possível no cílio postiço, até porque ele já tem todo esse efeito. Eu passo isso mesmo só pra pintar mesmo o cílio, que às vezes fica sujinho de base, mas não use muita máscara, tá? O cílio já faz um efeitão, assim. Olha que Patrícia! Muito Barbizinha! É isso, gente, olha, essa é a minha sugestão, né, pra vocês. De uma maquiagem mais glam, como eu falei no início, você pode usar ela para fazer uma noiva, você pode usar ela para fazer uma madrinha, você pode trocar a cor do glitter, usar um mais puxado pro prata, e aí você vai criando, vai inventando. Esse batom que eu tô usando dela é um batom da Kylie Jenner, eu vou deixar a cor aqui na descrição do vídeo, porque eu não lembro agora, tá? É um marronzinho mais queimadinho, eu achei que compôs bem bonito assim com esse look, ficou bem bacana. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, deem aquele curtidinha básica, compartilhem aí no Facebook, no WhatsApp. E estou de volta, né, amores? Porque a gente sempre volta. Beijo!